Neste vídeo, retomamos nossa vista do topo do Arco do Triunfo e exploramos a Champs-Élysées. Caso você visite Paris em julho, não deixe de subir ao arco para assistir ao pôr do sol, que ocorre por volta das 22 horas. Isso mesmo, 10 horas da noite. Dá para imaginar isso? O dia rende muito e você sente que os euros gastos compensam muito mais. Mas há também outra época muito interessante para observar o pôr do sol em Paris. Geralmente, entre os dias 6 a 9 de maio, o sol se põe exatamente entre os arcos, oferecendo um espetáculo fotográfico para o visitante. O arco fica na Praça Charles de Gaulle, ou também conhecida como Praça de l'Étoile, que significa Praça da Estrela. Justamente tem esse nome por ter o formato de uma estrela, quando vista do alto. Ela é composta por 12 avenidas, que se espalham a partir do arco. O interessante da visita do terraço do arco é poder observar Paris em 360 graus. Aqui, por exemplo, conseguimos ver a Basílica de Sacré-Cœur, que fica bem no alto, no bairro de Montmartre. Aliás, nos próximos vídeos também conheceremos essa região. Já essa área é o bairro moderno de Paris, o La Défense, com seus arranha-céus e ar de metrópole contemporânea. Aqui enxergamos a Tour Montparnasse, inaugurada em 1973 e com 210 metros de altura. Aliás, esse é um prédio muito controverso na arquitetura parisiense, justamente por estar fora da área moderna do bairro de La Défense e divergir muito da arquitetura sóbria e com limitação de altura de boa parte da cidade. Se você seguir reto na Champs-Élysées, que é a avenida vista aqui abaixo, você chega no Museu do Louvre, que fica a 3,7 km do Arco do Triunfo. Pode parecer um pouco distante, mas a cidade é tão encantadora que você nem sente as longas caminhadas. Aliás, há um verbo muito usado na língua francesa, o verbo flâner, nosso flanar em português, que representa bem o espírito francês de vagar pelas ruas sem rumo, sem um propósito específico, apenas usufruindo as belas visões que Paris nos oferece. O melhor, então, é se deixar flanar pela cidade-luz, sem se preocupar em fazer checklist de pontos turísticos. Esse movimento intenso de carros e pedestres na Champs-Élysées é típico de um sábado à noite no verão. Aliás, no primeiro domingo de cada mês, essa avenida fica fechada para carros, entre 10 da manhã e 6 da tarde. Então é o momento certo para flanar sem pressa. Há inclusive planos futuros para transformar a Champs-Élysées em um jardim com muito espaço para pedestres e diminuição de acesso a carros. A ideia é que as 8 faixas de carros agora existentes se transformem em 4 e que mais árvores e plantas sejam inseridas nos seus quase 2 km de extensão. O Arco do Triunfo oferece uma das melhores vistas para a Tour Eiffel e está localizado a 2,3 km da torre. Além de aproveitar o pôr do sol, o encantador da vista do terraço é ir observando aos poucos a torre se iluminando e cintilando. Essa é uma memória de viagem que é inesquecível.
Ao descer os 284 degraus do arco, a dica é seguir em direção à estonteante Champs-Élysées, que fica no 8º arrondissement. Por volta de 1670, o paisagista André Le Nôtre ficou encarregado pelo rei Luís XIV, o Rei Sol, de criar uma avenida cercada por árvores, que mais tarde seria conhecida por Champs-Élysées. A ideia era criar uma extensão visual dos Jardins das Tulherias, deixando a área com aspecto de um longo jardim. A Champs-Élysées é uma das avenidas mais famosas e imponentes do mundo, cheia de cafés, restaurantes e lojas, muitas de grife inclusive. Champs-Élysées, em português, significa Campos Elíseos, e essa expressão remete à ideia de paraíso na mitologia grega. De fato, apesar dos problemas de qualquer grande metrópole, nessa área de Paris você pode ter seus momentos de glória, seja gastando em lojas de grife, para quem pode, ou mesmo se deliciando com os macarrons da Pierre Hermé, que aliás são os melhores na nossa opinião. Inclusive a centenária Galeria Lafayette inaugurou uma filial na Champs-Élysées, com 6.500 metros quadrados de muitas opções de compras. Estima-se inclusive que em torno de 100 mil pedestres cruzam a avenida diariamente, em tempos normais. Ainda na avenida, na Galerie des Champs, você encontra uma lojinha com os ótimos sorvetes da Häagen-Dazs. Para os dias de calor escaldante do verão francês, é um achado e tanto. Aliás, se você não põe muita fé no verão europeu, prepare-se, pois é possível encarar temperaturas altíssimas em julho. Tivemos essa experiência, mas isso é história para um dos nossos próximos vídeos. Para conhecer um pouco mais da Champs-Élysées ou relembrá-la, a recomendação é o filme Acossado, de 1960, dirigido por Jean-Luc Godard. Historicamente, na Champs-Élysées foram realizadas festas de vitória após as 2 guerras mundiais. Além disso, grandes celebrações francesas são sempre ali comemoradas, como o 14 de julho, dia da queda da Bastilha, e o Tour de France, que é considerada a corrida de ciclismo mais famosa do mundo, e geralmente termina na Champs-Élysées. Os jardins que cercam a Champs-Élysées foram concebidos pelo arquiteto Jacques Ittorf, em 1838, e estão também situados no 8º arrondissement de Paris. Tendo como ponto de partida o Arco do Triunfo, temos a parte mais famosa da Champs-Élysées, com lojas, cafés e restaurantes, que vai do Arco do Triunfo até o Rond-Point de Champs-Élysées. Na sequência temos então os jardins, que ficam entre o Rond-Point e a Place de la Concorde. No ápice do verão, em julho, em épocas normais, na Champs-Élysées temos várias opções para jantar mesmo após a meia-noite. Indicamos inclusive uma pizzaria em que chegamos quase 00:30, no nosso primeiro dia em Paris. Nos empolgamos tanto com o pôr do sol tardio que a janta foi quase na madrugada. A Pizza Pinot, uma pizzaria de 1968, estava ainda lotada quando chegamos. Recebemos um atendimento bem atencioso e a refeição foi muito saborosa. Salada verde com queijo brie, calzone margherita e pizza 4 queijos são algumas das recomendações sem erro. Outro local que fomos durante a viagem e recomendamos na Champs-Élysées é o Bistrot des Champs. Para se ter uma ideia, uma pedida de croque madame, que é um típico sanduíche francês, uma porção de fish and chips, um lanche bem inglês, e mais 2 cocas, totalizou 44 euros. Apenas lembre-se do lema, sempre o lema, quem converte não se diverte. Teremos inclusive no futuro breve aqui no canal, dicas de como preparar um croque madame em casa.
economizando pelo menos nos euros. Aliás, em um dos nossos próximos vídeos faremos também um compilado de sugestões de comidinhas imperdíveis em Paris. Para compras de última hora, antes de voltar ao hotel bem tarde, também sugerimos a super completa loja de conveniência Publicis Drugstore, na Champs-Élysées. O verão é uma época em que adoramos ir para Paris. E como vimos anteriormente, é quando o sol se põe por volta das 10 horas da noite. Por isso a possibilidade de jantar tão tarde. Então você pode aproveitar ao máximo suas férias. Para nós, que não gostamos nem um pouco de acordar cedo, é uma vantagem e tanto.